Olá, boa noite, galera. Assunto hoje, hein? Esse aqui é especial e desafiador. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Já estão aí Fabrício, a Kátia, a Elisete, a Marilyn, Maxwell. Boa noite. O Bruno, a Lili. Legal. Boa noite, gente. Oi, Vânia, tudo bom? Franciele. Aproveitem um momentinho. Ali na flechinha, vocês conseguem convidar algumas pessoas que vocês podem lembrar assim, a troco de caixa para essa live. Quem é que não quer falar sobre esse assunto, né? É um assunto muito contundente, eu diria, né? Na nossa vida. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos novamente. Que legal. Apertem no coraçãozinho também, porque aí o Instagram manda a live para mais pessoas, para mais pessoas. Vamos avisar as pessoas. Gente, quem não pegou papel e caneta, pegue, porque tem mais exercício aqui. Eu tô com um problema sério. Eu já tô dando eu já tô dando quase o transforme-se nas lives. Eu tô assim, eu sou tão apaixonada por esse transforme-se que eu quero dar ele para as pessoas. Eu quero, sabe assim, eu quero espalhar, compartilhar. Aí eu tenho vontade de já trazer todos os exercícios, já ajudar a trabalhar os aspectos mais profundos, mas eu preciso me segurar porque é muita coisa, muita coisa. Transforme-se ele realmente é bastante profundo e precisa de conversa direta, né? Então apertem os corações, chamem mais pessoas que vocês acham que podem estar interessados nesse assunto. Oi, Michele. Isso, vamos chamar. Oi, Marian, tudo bem? Assunto imperdível para todos nós. Que legal. Muito bem, vamos lá então. Tô avisando para quem não pegou papel e caneta, peguem, porque a gente vai fazer exercícios e vocês vão precisar anotar justamente para terem os insights, né? Que vocês podem ter. Oi, Xi! Boa noite, Bruna, Manu, que legal! Sejam bem-vindas. A Lilian. Isso mesmo, aperte o coraçãozinho pra gente avisar. Tem uma galera que eu sei que vem, que tá atrasada. Tudo bem? Que bom, que bom. Pegaram papel e caneta? Faz um certinho aqui para eu saber quando vocês já estão prontos. Pra gente começar essa jornada, que é uma jornada pra gente se desidentificar com aquilo que estamos identificados. Ô, bacana, tudo bem? Muito bem, até um sucesso entrou. Agora que não tem para ninguém mesmo. Vamos falar sobre o assunto? Muito bem. Eu quero começar esse assunto com uma frase bem importante, que é o seguinte: quando nós não temos autoridade sobre algo, sobre qualquer coisa. O que é ter autoridade sobre algo? É ter o fluxo natural sobre aquilo. A maior parte da nossa vida, nós tocamos nossos problemas, nosso dia a dia, nossa rotina, de maneira tranquila, né? Fluindo. Simplesmente a gente acorda e faz. Mas existem algumas áreas da nossa vida que parece que a gente não tem autoridade, ou autorização, ou empoderamento, ou poder sobre aquilo. Então,
Quando nós não sentimos autoridade sobre alguma área da nossa vida para fazer a mudança que a gente quer, para atingir o resultado que a gente quer, para fluir, né, nela e não necessariamente que o resultado tenha que ser sempre positivo, mas quando a gente não consegue ficar confortável diante daquela situação, ou porque não consegue dominá-la, ou porque não consegue controlá-la, gerenciá-la, né, não tem autoridade, é porque a gente está identificado com ela. E eu queria explicar o que é estar identificado com ela. Tem a ver com a identidade mesmo. É como se lá na nossa identidade, sabe, nosso documento, tivesse registrado, além do seu nome, algum aspecto de verdade, uma identificação sobre aquele assunto que identifica você, que define você, que nomeia você, que dá o sobrenome a você. E isso meio que quando a gente então vai apresentar a identidade, ou vai nos apresentar diante da realidade do universo, né? A gente, além de falar o nosso nome, a gente entrega esse documento como se verdade fosse a nossa identidade naquele assunto. A questão é, o que está escrito nessa identidade? O quanto eu conheço a minha identificação com as áreas que eu não tenho autoridade. Então, o que acontece? Hoje a gente vai falar sobre o dinheiro, semana que vem a gente vai falar sobre amor, né? Na outra live a gente vai falar sobre profissão, realização. É mais ou menos o mesmo caminho, mas cada um, né, tem uma energia, uma vibração diferente que pode estar relacionado a aspectos diferentes. Essa identidade que a gente tem, ela nos é dada na infância, né? Quem fez a identidade aí sabe disso. Agora a gente faz bem cedinho para as crianças, mas eu, por exemplo, fiz com 7 anos. Essa identidade, então, ela acontece na nossa infância, porque ela acontece justamente na relação da nossa experiência com os nossos pais, né? Lembrando, né? Tem gente que vai ouvir de novo pela 10ª vez, mas lembrando que eu acredito, vocês não precisam acreditar, mas eu acredito verdadeiramente que nós somos seres espirituais, uma experiência humana para a gente poder evoluir. E a gente vem através do canal, né, de pai e mãe, e vem para ser provocado a enxergar aspectos que a gente precisa enxergar para evoluir. Como é que a gente enxerga isso? No atrito, a gente enxerga no confronto, a gente enxerga em desconfortos que a gente acaba tendo, né, nas provocações que os nossos pais, que são as pessoas que vão conviver com a gente primeiro, acabam provocando. Então, a gente vive essa situação com os nossos pais para criar uma memória aonde isso tudo foi construído, onde essa identidade foi construída. A gente conhece essa identidade, a gente conhece as referências através de conversar sobre as nossas experiências com os nossos pais, mas a ideia é que a gente só usa os pais, né, para poder contar a nossa história para nós mesmos, né? E aí a gente libera eles, né, de ser quem a gente quer que seja, porque enquanto crianças a gente é bem exigente. A criança é exigente, a criança ela é quase chata, né? Vamos concordar. Ela é exigente, ela quer tudo na hora que ela quer. Quem tem filhos sabe do que estou falando, né? Então, lá nessa primeira experiência com os nossos pais, a gente acaba vivendo o quê? A gente acaba definindo o quê? A nossa identidade relacionada às coisas do mundo. E o dinheiro é uma das relações que a gente tem com o mundo. E o dinheiro é uma dos atritos, né, que a gente tem na relação com o mundo, porque o dinheiro é uma energia que movimenta o mundo, movimenta a nossa vida, mas ele por si só não faz isso, né? Quem faz isso são os homens, né? Somos nós que acessamos esse dinheiro. O dinheiro por si só, gente, ele não é nem mal nem bom. Ele simplesmente, eu gosto de fazer isso como se fosse uma vibração, assim, uma onda, né? De energia, que é a onda da vida, né? Dentro dessa onda, ó, cada dedo aqui
pode representar um elemento, ó. Um desses elementos é o dinheiro. Aí tem amor, tem alegria, tem o mal, né? Tem coisas mais positivas e também tem aquelas que a gente acaba tendo de levar conosco, porque existe, mas que a gente, se entrar no fluxo, a gente não esbarra nisso, né? Sabe onda de rádio? Então, onda de rádio, as rádios, né, são definidas por frequência. Em cada frequência fica uma rádio. Por quê? Se duas rádios, né, duas ondas ficarem na mesma frequência, elas vão dar interferência uma na outra. Assim também são todas as energias que fluem na vida, né? Ou seja, a gente também está passando aqui. Somos energias que estão passando aqui nessa energia. O dinheiro está ali e vários outros elementos. Nós não precisamos obter o dinheiro no sentido da propriedade. A gente flui com o dinheiro, né? Parece fácil falar, mas fazer isso, tem gente que flui normalmente ali, mas quem não flui, né, e tá aqui comigo para a gente falar sobre isso, pode não estar compreendendo o mecanismo do dinheiro. Então vamos lá. O dinheiro por si só não é mal. O problema são as intenções ou as identificações que a gente faz com o dinheiro. Agora quero saber algumas coisas de vocês, ó. Eu anotei aqui para não esquecer. Quero que vocês anotem aqui. Qual é o teu problema com o dinheiro? Tá? Então, vou chutar umas coisas aqui só para dar corda para vocês, mas podem ir escrevendo aqui. Qual é o teu problema com o dinheiro? Você não ganha dinheiro? Você desperdiça dinheiro? Você perde, ganha? Tipo, ganha, mas tem facilidade de ganhar, mas também tem facilidade de perder. Você é obstinado por dinheiro, ou seja, nunca é o suficiente, sempre precisa mais, sempre precisa mais. Enfim, qual é a tua relação com o dinheiro? Como é que ela acontece na tua vida? Só para eu ter uma ideia de quem tá nessa live, né? E o que seria um cenário para a gente estar linkando aqui, né? Os exercícios. Ok? Falta. Vamos colocando aqui, vamos se encorajar, porque tá todo mundo no mesmo pacotinho. Oi, Ronaldo, tudo bom? Seja bem-vindo. Vamos lá. Para mim demora um pouquinho, né, para vir, não ganha. Todas as opções são verdadeiras. Tá bom. Já vou te dizer que isso é normal. Ganho e perco, sempre tem que economizar, muito bem. Que é o medo de ficar sem, né? O dinheiro entra, mas ele flui, ele desaparece, não faço dinheiro, ok? Muito bem, então temos um pouco de cada coisa, né? Acho que é interessante isso, porque são 27 pessoas, né? E provavelmente a gente tem várias pessoas aqui que têm a mesma relação com o dinheiro, mas passa, né, por todos esses lugares, né? Não gosto de falar sobre e tudo o que tu disse. Tá bom, já disse tudo, né? Eu não gosto de falar, mas eu vou falar tudo. Desperdício, dinheiro, pois é. Então, olha só, se tudo no mundo é uma energia, o dinheiro também, né? Sinto que mereço mais. Conclusão da casa da minha amiga, economizar. Desorganizado, ok. Então, assim, se o dinheiro é uma... Se tudo que existe é energia, né, gente? E essa já não é uma notícia nova, né? O dinheiro também é uma energia. E é uma energia que está disponível para todo mundo. E sendo uma energia, né? Se a gente pensar nesse sentido, sempre que eu desperdiço energia. Sempre que eu não atraio, ou seja, eu não acesso, eu não estou vibrando na mesma vibração
da energia do dinheiro. Ou seja, nesse caso, é bom estar na mesma frequência que o dinheiro e não em frequência, e não em outra frequência, né? Se eu não estou na mesma frequência que o dinheiro, eu não acesso o dinheiro. Então a questão é em que frequência que eu estou. Normalmente, o dinheiro, ele flui aonde não tem medo. Sabe por quê? Eu gosto de usar uma expressão assim. Imagina que você está indo lá no universo e eu gosto de dizer que quem é o atendente do universo é Deus, né? Então você está indo lá na loja do universo, onde tem todas as coisas abundantemente disponíveis, e aí você encontra Deus. Aí você vai pedir para Deus, né, algo, né, que a gente está acostumado assim. Não que seja o adequado, só estou usando uma história aqui. Aí você chega lá para Deus e fala assim, Deus, é o seguinte, eu preciso de dinheiro porque eu não tenho. Eu já fiz esse exercício, mas agora eu vou fazer de novo, né, a partir do dinheiro. Gente, não pensem, por favor, num elefante cor-de-rosa. Eu falei para não pensar num elefante cor-de-rosa. Não dá, não é mesmo? Porque o universo, ele não consegue assimilar um não. A nossa mente, ela não consegue compreender o não. Bem simples é quando você pede para o seu filho não subir e ele sobe. E você pede para ele não descer e ele desce. Por quê? Porque o não é uma abstração. Então, quando você fala não sobe, ele vai interpretar sobe. Se você fala não desce, ele vai interpretar desce. Então, chega lá para Deus e fala assim, Deus, me dá dinheiro porque eu não tenho, né? Porque eu não tenho dinheiro. Eu gero o quê? Uma mensagem do não. Eu quero porque eu não tenho. Então, o medo sempre é não. O medo sempre é algo do tipo que eu já emendo que eu não tenho. Então, se eu quero, chego lá e falo assim, me dá saúde. Ele entende o quê? Que você não tem saúde. Me dá dinheiro. Ele entende o quê? Que você não tem dinheiro. Então, e o não, né? Como ele é abstraído, ele acaba te gerando justamente o contrário. Então, eu chego lá e falo assim, me dá dinheiro, porque eu não tenho. Ele abstrai o não. E aí fica assim, eu tenho escassez. Ou eu estou na escassez. E aí o universo entende o quê? Escassez. E aí te dá o quê? Escassez. Então, sempre que a gente está no medo de algo, a gente está mandando uma vibração para não conseguir aquele algo. Porque no nosso inconsciente está o oposto daquilo. A gente acredita no oposto daquilo. Lembra do morte e vida que a gente trabalhou? Que o inconsciente acha, né? Que morte é vida e acha que vida é morte? É da mesma coisa. Então, quando eu ensino a oração, eu ensino a oração do eu sou, né? Ou seja, se você está mentalizando que não tem, diga que você tem. Então, por exemplo, se tu tá em dúvida, se tu tem, por exemplo, capacidade suficiente para fazer uma live, né? Para falar sobre algo que você gostaria muito de falar para as pessoas, na sua reza, na sua prece, diga, eu sou capaz. Não peça, dê-me capacidade. Porque o dê-me capacidade é como se a gente chegasse no universo e dissesse, eu não tenho capacidade. E aí, eu não tenho capacidade, o inconsciente acredita o quê? Que você ou é desprivilegiada de inteligência, ou você é inferior, ou você se deprecia, ou você se desqualifica, uma série de coisas. Então, na hora de pedir para o universo dinheiro, como é que a gente pede? Eu sou abundante, eu sou saúde, eu sou saudável, eu sou próspera, eu tenho toda a riqueza que eu necessito para fazer tudo o que eu desejo na minha vida. Eu sou a energia que me move.
Eu sou a energia que acessa a abundância do universo. Ao fazer isso, você está já dizendo para o universo que você acredita que você é isso, e você já é isso. Só que não tem uma mensagem de dúvida no meio disso. Agora, se você chegar e falar assim, eu sou saudável, eu sou abundante, mas a tua mente, né, junto com o teu coração, manda uma mensagem contrária, que é eu não sou, qual é a mensagem que vai valer? Aquela que você está verbalizando ou aquela que você está acreditando e sentindo? Sempre o cérebro mais o coração vão ter uma potência muito maior do que a gente verbaliza superficialmente, daquilo que a gente quer. Então, entre as energias de um querer, né, meio que superficial, e aquilo que a crença está acreditando e que o coração está sentindo, sempre a onda, né, a vibração cérebro-coração vai ganhar, porque ela é muito mais potente do que aquilo que você está verbalizando. Então, além de você dizer, você tem que sentir. Muito bem, mas como é que a gente descobre, então, o que está impedindo, né? Como é que a gente descobre por que está desperdiçando? Como é que a gente descobre por que não está ganhando? Como é que a gente descobre que tem obstinação e sempre querer mais? Então, eu quero saber se vocês já estão prontos para fazer um exercício que pode dar muitos insights para vocês. Me diz aí se vocês estão prontos com papel e caneta. Quem chegou depois, vai pegando papel e caneta, aperte no coraçãozinho, chame alguém que vocês ainda querem convidar e vamos lá. Me dê um okzinho aqui quando vocês estiverem ligados aqui comigo, porque agora vem o segredo do segredo do segredo. Ok. Oi, Baumgratz, boa noite. Seja bem-vindo. Papel e caneta, Baumgratz. Vamos começar o exercício. Maravilha. Então é o seguinte. Eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta. Um homem, para ser verdadeiramente um homem, tem que ter... E aí deixa vir qualquer coisa que vem na sua mente. Escreve aí umas 3 coisas, pelo menos. Oi, Hilde! Papel e caneta que a gente já está começando o exercício. A pergunta é... Você tem que responder. Um homem, para ser um homem, tem que ter... E aí põe 3 coisas lá, pelo menos. Corre lá. É muito importante você ser autêntico. E o autêntico é aquele que vem na cabeça. Se um homem para ser um homem, normalmente vem, né? Um homem para ser um homem tem que ser forte, um homem para ser um homem tem que ser poderoso, um homem para ser um homem tem que ter dinheiro, né? Então não minta para você mesmo. Vai colocando. Eu só tô dando corda. Vai de acordo com as tuas crenças. Provedor, enfim. Quem já respondeu sobre o homem vai fazer a mesma coisa. Aliás, não. Um homem, para ser um homem, tem que ter. Aí você respondeu. Logo, aí você vai continuar assim, ó. Logo, se não tiver, ele é. E aí responde mais 3 coisinhas, ou pelo menos umas 2. Então, repetindo. Um homem, para ser um homem, tem que ter. Do contrário, ele será. E vai te chocando aí com os teus pensamentos. Porque eles é que estão te sabotando. Quem tá chegando agora, quer fazer exercícios com a gente, pega papel e caneta. Ok? Podemos continuar, gente? Dá um okzinho aqui. Agora eu quero que vocês respondam a mesma coisa sobre a mulher.
se você é mulher ou você é homem, você vai responder sobre os dois, tá? É bem importante, porque a gente vai entender a dualidade que nos prende. A gente ou tá preso num extremo ou tá preso no outro extremo. Então vamos lá. Agora eu quero que vocês respondam o seguinte: uma mulher, para ser verdadeiramente mulher, tem que ter ou tem que ser. Uma mulher, para ser verdadeiramente mulher, tem que ser. Aí vai dar corda, né? Tem que ser bonita, tem que ser magra, tem que ser carinhosa, tem que ser paciente, tem que ser, né? Psicóloga. Tô dando corda aqui, você vai aderindo àquilo que vem à sua mente. Do contrário, ela será. E aí responde de novo. De novo, uma mulher, para ser uma mulher, tem que ser. Um homem, para ser um homem, tem que ser. E aí? E aí, o que vocês acharam das respostas? Essas respostas, gente, dizem muito daquilo que a humanidade conta pra gente sobre a dualidade homem-mulher. Não tem problema. Pode colocar aquilo que vem. Se a humanidade é contada para nós, né, como dualidade. Então, o que é dualidade? Homem, mulher, preto, branco, pobre, rico, né? Gordo, magro. A dualidade, ela é contada, né, para nós assim. Então, quando a gente vai aprendendo sobre o homem, né, normalmente a gente tem adjetivos como não precisa mais ser assim, né? Muitas pessoas já não estão mais vivenciando, muitos casais, né, Lilian e Daniel, já não estão mais vivenciando essa identificação com a dualidade. Talvez não ligada diretamente ao dinheiro, mas em outras coisas sim. Então, por exemplo, né, um homem para ser verdadeiramente homem, se ele tem que ser forte, significa que ele não pode ser o quê? Fraco. Se ele tem que ser provedor, significa que ele nunca pode ficar sem dinheiro. Isso é dualidade. Se ele tem que ser, sei lá, carinhoso, né? Quer dizer que ele nunca vai poder ser grosso, enfim. Uma mulher, para ser verdadeiramente mulher, né? Normalmente as respostas que vêm elas precisam ser afetivas, amorosas, né? Então, uma mulher precisa ser afetiva. Logo, né, ela nunca poderá, por exemplo, não estar disponível. Uma mulher, para ser uma mulher, ela tem que ser, por exemplo, bonita ou magra. Logo, ela não pode ser o contrário. Uma mulher, para ser verdadeiramente mulher, tem que ser amorosa, tem que ser maternal. Ou seja, então ela não pode, sei lá, ser uma executiva de empresa de última linha. Eu estou chutando só as coisas mais, digamos assim, automáticas que vem na nossa cabeça, sem a gente raciocinar. Mas você, eu, qualquer pessoa já pode estar com outra mentalidade para isso. Só que cuidado, às vezes uma pegadinha. Às vezes, moralmente, a gente já está respondendo que é outra coisa, mas na prática da vida, não necessariamente é isso. Então, essas são as pegadinhas, né? A mulher já foi para o mercado de trabalho, então ela já está disputando cargos masculinos. Ela cada vez está ganhando mais dinheiro, então ela já está ganhando muitas vezes como os homens. Então, economicamente, né, não na grande massa, né, gente? Não vamos ser verdadeiros aqui, né? Mas economicamente teve uma mudança significativa da mulher indo para o mercado de trabalho, do homem também podendo ficar muitas vezes em casa com as crianças, uma diversificação dos papéis, uma multiplicação dos papéis.
Mas emocionalmente nós andamos muito pouco nesse assunto. O que significa isso? Que embora a mulher tenha ido para o mercado de trabalho, ela continua, né, achando que o homem tem que ser forte, que o homem tem que estar sempre com dinheiro, que ele não pode adoecer, que ele não pode chorar, que ele observa os comportamentos. E no caso do homem em relação à mulher, né? Embora ela tenha ido para o mercado de trabalho, tá recebendo dinheiro também, né, de salário, está trazendo dinheiro para a família, tem os filhos, esse homem ainda continua cobrando que, além disso, ela esteja sempre disponível, seja acolhedora, ela seja amorosa, logo ela acaba acumulando tarefas também. Então, é só um exercício para a gente dar uma aquecida no que vem agora. Beleza? O que vocês acharam? A gente pensa coisas muito diferentes, a gente pensa coisas diferentes do que pratica, e muitas vezes já tem a percepção de que, não, mas eu já estou trabalhando, eu já ganho grana e tal. E aí, quando a gente vai para dentro de casa e observa os conflitos continuam sendo de gênero. Então, infelizmente, ainda não é, né? Ainda não é uma maioria que já está com os novos conceitos. Então, vamos lá. Eu adoro esse assunto, poderia aqui historiar um pouco, né? Mas não é a base da nossa live. Então, a outra pergunta que eu quero que vocês respondam é o seguinte: uma mulher, quando tem dinheiro, ela é o quê? Responde aí. Uma mulher, quando tem dinheiro, ela é... Tarará, tarará, tarará. Eu tenho a sensação, pelas minhas experiências comigo mesma e com os meus clientes, que economicamente a gente já deu passos, mas já não está entendendo nada emocionalmente. Os conflitos emocionais dentro de nós e nas relações de casais, nas relações com pais e filhos, continuam sendo muito primárias ainda nesse aspecto, né? Então a gente precisa realmente falar sobre isso, nós precisamos conversar sobre isso, né? Então uma mulher quando tem dinheiro é? Responderam? Um homem quando tem dinheiro é? Então a mulher quando tem dinheiro, você trabalha uma ou duas palavrinhas, tá? E um homem quando tem dinheiro, também trabalha uma ou duas respostas aí para você. E aí você vai percebendo agora, a partir dessa pergunta, qual a relação que você faz com a pergunta anterior agora, né? Mais relacionada a dinheiro. Muito bem. Agora eu quero que vocês façam a outra pergunta assim. Uma mulher, quando não tem dinheiro, é... essa pergunta pode ser mais objetiva, né? Pode ser uma palavra ou duas. E um homem, quando não tem dinheiro, é... Ok? Conseguiram acompanhar? Uma mulher, quando então não tem dinheiro, ela é o quê? E um homem, quando não tem dinheiro, é o quê? Gente, isso que eu tô fazendo, dessas perguntas, significa a verdade que você tem na sua mente e que justifica tudo que está construído a partir dessas crenças. É muito sutil, né? Tudo isso que acontece.
Mas é praticamente como se houvesse uma teia de crenças, uma teia de regras, uma estrutura que acaba sendo montada a partir dessas principais verdades. Não estão todas as perguntas aqui, não estão todas as crenças aqui. Mas a partir disso que tu respondeu, já te traz um pouco de consciência de como você se sente quando você tem dinheiro e como você se sente quando não tem. Em relação a você e em relação ao seu parceiro ou, né, a situação. É? Tinha uma pegadinha, né, Xi? Em relação ao seu parceiro ou em relação a alguma relação que você tenha, ok? Então, corajosos? Vai piorar a situação. Preparem os emojis. Mas é libertador, tá? Vamos lá? Muito bem. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês escrevam aí a palavra pai no caderno de vocês. Agora a gente vai lá para a infância para perceber como é que nós nos identificamos com a questão do dinheiro, tá bom? Eu prometo para vocês que no final vocês vão ter um bom insight. Não vão estar curados, né? Isso vai ter lá no Transforme-se ou nas terapias que eu faço. Então a gente entra na dor, porque precisa entrar na dor para curar. Mas vocês vão ter um bom insight. Então vamos lá. Pai, o que eu quero convidar vocês é que é o seguinte, que vocês possam ir lá para a criança de vocês. E criança, gente, é abaixo de 12, tá? Quanto menor, melhor, porque a criança tá menos estruturada já de defesas. Então ela tá mais absorvendo tudo que vem. Então eu quero que você vá para sua criança e quero que você imagine-se ou, né, pense no seu pai, tá? E eu quero que você pense no seu pai assim, ó. Quando a minha criança olha para o meu pai no assunto dinheiro, como é que ela entende o pai? O pai é o quê? Eu vou chutar assim umas coisas, né? O pai é medroso, o pai desperdiça, o pai não ganha dinheiro, o pai ganha muito dinheiro, o pai é egoísta com o dinheiro, o pai é obstinado com o dinheiro, ou o pai ganha pouco dinheiro, coisas assim, tá? Então, aí você vai agora na tua experiência com o teu pai. O pai gostava de guardar muito dinheiro. Então, responde 3 coisas pelo menos. A minha criança, quando olha para o meu pai no assunto dinheiro, o que ela vê? O que o pai é? Mas é em relação ao dinheiro. Então, se o pai manda em casa, vê se tá ligado o pai usa o dinheiro como poder. Porque pode ser que ele use outra coisa. Aqui é questão do dinheiro, tá? Na relação com o dinheiro, o pai na relação com o dinheiro, o que a criança entendeu? Mas foi bom tu ter colocado, né? Quem quiser colocar também é legal, porque daí eu posso ir verificando, né? E conduzindo vocês para as respostas que vão ficar mais próximas às crenças que estão ali, as identificações que estão ali. Ok? Conseguiram, gente? Às vezes isso aqui é um pouquinho mais complexo, me avisem. Então, você respondeu. A minha criança, quando olhava para o pai, na relação dele com o dinheiro, o que ela via? Um pai, o quê? O pai era o quê? Então, responderam 3 coisinhas relacionadas aos seus pais, aos seus papais. Às vezes demora um pouquinho para ver, tá? Agora eu quero que você pegue, por exemplo, você respondeu 3 coisas, né?
E aí você faz uma flecha assim, como se fosse as três coisas se resumiriam em algo, mas não é que é um resumo. Vou fazer uma outra pergunta. Diante do dinheiro, o seu pai se achava o quê? Ele se achava inferior, ele se achava superior, ele se achava orgulhoso, ele se achava incapaz, ele se achava impotente, ele se achava desqualificado, ele se achava. O que é na tua percepção, gente? Aqui o que nós gravamos é a nossa percepção. Então, o pai, na relação com o dinheiro, se achava o quê? E aí me sinalizem se está sendo compreendida essa pergunta, que ela é bem importante. Dá um okzinho para mim aqui se tá bem claro o que é para responder. Ótimo, tá? Essa percepção que a criança tem do pai é a imagem que ela gravou de modelo, né? Então é bem importante, tá? A gente já vai. Isso mesmo. Porque o espontâneo é a resposta da criança, né? Não é a resposta do adulto, né? Muito bem. Vamos para a mãe agora? Então coloca a mãe aí no seu papel. Pode acontecer de não ter essa percepção quanto ao dinheiro? Não, não pode. Precisa ter. Porque nós sempre vamos ter uma relação com o dinheiro. Pode ser uma relação de apatia pelo dinheiro, tanto faz. Pode ser uma relação de submissão do dinheiro. Por exemplo, às vezes, quando a mulher ganha mais que o homem, né? Ele pode se sentir inferior. Não que seja o caso, mas avalia, né? Ele pode se sentir apático, ele pode não ter. Como é que o pai era? Ele pode não ter ambição, por exemplo, né? Para ele estava sempre bom, enfim, coisas do tipo. Mas a criança vai ter uma percepção do pai em relação ao dinheiro, porque o dinheiro está presente na vida da criança, não tem como não ter. Vê se tu conseguiu. Quem não teve pai, trabalha então com a percepção da mãe. Ou você pode usar alguma referência masculina que tu tem. Pode ter sido o avô, pode ter sido um tio, alguma percepção masculina, tá? Se ficar difícil, fica só com a mãe. Também pode ser que o dinheiro, nesse caso, tenha a ver com a tua história de não ter tido pai. Então, por exemplo, se uma criança, não você, tá? Se uma criança foi adotada e ela interpreta que ela foi adotada porque o pai não tinha dinheiro, ela vai ter uma leitura, né? Se a criança, se um pai foi uma mãe solteira, por exemplo, o que a criança sabe? O que você sabe sobre a sua história, né? O que você entendeu que aconteceu? E aí pergunte-se se, através do que tu entendeu que aconteceu, tu entendeu também na relação com o dinheiro, o que aconteceu com esse pai. Veja se é possível, tá? Porque não precisa estar certo, é só uma percepção. Vamos ver para onde vai. Ah, legal, que bom. Que uma coisa importante que a gente entenda: é impossível não comunicar. É impossível o mundo não comunicar.
É que a gente, muitas vezes, né, obviamente, não passou por algum processo de fazer a leitura, mas é impossível não ter interpretado alguma coisa sobre o pai, até porque a gente tem um, né? Não dá para nascer sem ele. Muito bem, agora vamos para a mãe. E aí eu quero que você responda a mesma coisa. A tua menina ou teu menino, quando olhava para essa mãe, como é que o que que você via da relação da mãe com o dinheiro? A mãe, a mãe não ganhava dinheiro, a mãe ganhava pouco dinheiro, a mãe é quem ganhava dinheiro, a mãe se sentia era dependente do pai. O que que a criança olhava quando olhava para a mãe, né? O que que ela via? A minha, por exemplo, ela era costureira. Então eu percebi assim que ela ganhava em pequenas quantidades e que o dinheiro oscilava muito por conta dessa sazonalidade. Era uma característica que eu lembrava então da minha mãe e que ela gastava tudo. Era a impressão que eu tinha, porque é ela que comprava as coisas miúdas para nós. Então tava sempre a gente pedia muita coisa, então ela tava sempre sem dinheiro. Mas ela ganhava bastante dinheiro, mas ela gastava todo o dinheiro. Então, qual era a característica da tua mãe? O que que você via na sua mãe? Quando vocês respondem, eu só vou fazer uma coisa aqui bem rapidinho. Estou de volta. Depois que respondeu da mãe, você faz a mesma pergunta que a gente fez em relação ao pai, né? Então, diante disso, o que que a mãe se achava? Diante da relação dela, da maneira como ela lidava com o dinheiro, o que que ela achava sobre ela mesma? Qual foi a leitura da criança? Ela se achava vítima, ela se achava desqualificada, ela se achava poderosa. Como é que ela se achava? O que que ela pensava sobre ela, assim, na percepção da criança? Aí anota do lado ali essa palavrinha. Pode ser uma palavrinha. Conforme forem terminando a parte da mãe, vão me avisando aqui para eu seguir. Estamos indo para um bom lugar agora de descobertas. Perdeu a pergunta da mãe ou todas as perguntas? A pergunta da mãe quando a criança olhava a mãe, na relação com o dinheiro, o que ela via? Que a mãe era o quê? E aí, uma conclusão sobre a mãe, depois de responder essas três perguntinhas, sendo assim, a mãe achava o que sobre ela mesma? Isso, apertem no coraçãozinho aí para chamar a galera. Veja se eu te respondi. Mas, Xi, a identidade que a gente fica não muda, tá? Sinto muito lhe informar. A não ser que tu já te trabalhou bastante terapeuticamente, tá? Mas assim, a mãe pode ter mudado, o pai pode ter mudado, a vivência emocional com o dinheiro acontece lá nos primeiros anos. A identidade que a criança acaba assumindo é a imagem que ela enxerga na primeira experiência que ela tem. É isso que fica gravado, porque fica gravado na memória emocional. Tem dor ali por trás. E quem passou uma parte da infância com a avó e depois foi morar com a mãe, pode fazer das duas. Pode responder das duas. É legal.
Porque às vezes você fica com as duas embaralhadinhas, um cruzamento de vó e mãe. Ou pode assumir mais uma e outra. Tira como referência. Ah, tá. Já respondi, né? Vamos dar um tempinho pra galera se estruturar. Tudo bem. Fica com isso por enquanto, tá? Vamos ver agora na conclusão. Daí você já vai perceber. Quem já se trabalhou bastante já pode estar com outra visão de mundo, ou quem viveu experiências profundas, né? Mas não é. Quem ainda está com algum desconforto no dinheiro não deveria estar com as coisas resolvidas. Desculpa, né? Mas eu também posso acreditar que tu tá aqui para conhecimento e tal, né? Não necessariamente porque tu tá desconfortável. Isso não é um julgamento. Dani, chegou só agora. Vai ter que ver a primeira parte depois, porque a gente já caminhou bastante com as perguntas. Mas participa agora, depois tu pega a live inteira lá no Stories, tá? Gente, olha só. Então agora a gente vai para um resumo. Então eu quero que vocês peguem uma parte nova da folha de vocês. E vocês vão fazer o seguinte: vocês vão colocar numa linha a- as respostas que vocês deram a, a pergunta de uma mulher quando não tem dinheiro é. Pega a resposta e coloca ali. Uma mulher quando não tem dinheiro é. A resposta dessa pergunta você vai transcrever lá para baixo numa linha. Faça o mesmo com a resposta do homem. Um homem, quando não tem dinheiro, é. Pega a resposta dessa e transcreva. Então você vai ter lá na mesma linha a resposta de uma mulher quando não tem dinheiro, do ladinho da um homem quando não tem dinheiro. Só vai ficar as duas respostinhas lá. E mantém ali, congela. Agora, na linha de baixo dessa que vocês fizeram, vocês vão pegar a resposta sobre o pai se achava o quê? Transcreve para ali. Do ladinho disso, a mãe se achava o quê? Transcreve ali. Então a gente vai ter duas linhas. Essa que eu tô falando agora é a de baixo, que é a resposta do pai se achava o quê? E do ladinho, a resposta da mãe se achava o quê? Me dê um okzinho aqui quando tiverem organizados. Oi, Peri! Tudo bom? Boa noite! Estão organizados? Muito bem. Então agora eu vou fazer uma. É diferente de quando eu estou presencialmente com o cliente, conhecendo toda a história dele, né, gente? Então vamos lá. Eu quero que vocês se conectem primeiro com a linha de cima, tá? E pergunte-se assim: se essas duas palavrinhas que estão ali, elas combinam com
o medo que você tem se você ficar sem dinheiro, de se tornar isso aí, uma coisa e outra, ou uma coisa ou outra. Faça esse exercício e chequem e me deem alguma notícia. Na linha de cima, que tu respondeu uma mulher quando não tem dinheiro e o homem quando não tem dinheiro, que é a primeira linhazinha, se perguntem: quando eu não tenho dinheiro ou se eu ficar sem dinheiro, o meu medo é me tornar isso. Me digam se faz sentido para vocês. Sim? Muito bem. Então, isso prova que realmente as verdades que a gente tem sobre homem e mulher, né, são as verdades que a gente carrega sobre nós. Então, a nossa identidade com o medo em relação ao dinheiro, ela se cria a partir lá do nosso pai e da nossa mãe, né, que a gente já vai para agora, mas também do que a massa acredita e vai nos contando e a gente vai vendo, né, no mundo, e a gente vai acreditando, a gente vai confiando que essa também é a nossa realidade, tá? Então, isso foi sobre o medo. Se eu não tiver dinheiro, eu tenho medo de ficar assim. Agora, preparem-se. Estão preparados? Legal, Xi. Agora eu quero que vocês vão para a segunda linha. Aquela que foi a resposta do que o pai achava que era e do que a mãe achava que era. Essa linha, eu quero que vocês interpretem assim, ó. Vocês vão botar assim, Vocês vão colocar assim, ó. Dinheiro, ou seja, cifrãozinho do dinheiro, tchum, tchum. Coloquem lá na linha. Cifrão do dinheiro é igual a valor. Do lado da palavra valor, você coloca uma pergunta assim: quando eu não ganho dinheiro, o meu valor é o que está na linha. É o que eu acho sobre mim. Quando eu não ganho dinheiro, o que eu penso sobre mim é que eu valho o que está naquela linha. É a interpretação do que está naquela linha. Então, o dinheiro é igual ao meu valor. E quando então eu não ganho dinheiro, o meu valor é o que está naquela linha. É isso que eu penso sobre mim. É com isso que eu estou identificada. Veja se faz sentido. Aqui no meu caso, eu peguei uma cliente aleatória, ela colocou que o pai se achava inferior e que a mãe se achava sem qualificação suficiente, né, para ganhar mais dinheiro. Então, o dinheiro ficou igual a valor. Então, quando ela não ganha dinheiro, o valor dela é igual a inferioridade e sem qualificação. Pois é. Faz sentido? Eu vi que para a Bruna faz, para a Lilian faz e os demais. Então, sempre que eu entro no medo, eu tenho medo de ser a linha de cima. E sempre que eu não ganho dinheiro,
eu comparo o dinheiro com o meu valor. E então eu defino que eu valho, ou seja, a verdade que está lá guardada sobre o meu valor é a junção do que o pai, do que a criança enxergava no pai e na mãe. Muito bem, muito bem. Uhum.